Vamos meditar na palavra de Deus neste momento. Vamos continuar onde estamos meditando. Na reflexão anterior dissemos que quem tem uma pessoa como Ló, vizinho próximo numa caminhada de fé, atrapalha a comunhão com Deus. Isto é bíblico. Não, nem somente com essa passagem na caminhada de Abraão como chamado, e Ló como acompanhou Abraão, porque Ló não foi chamado. Quem foi chamado foi Abraão, que ouviu a voz de Deus. Sai do meio da tua parentela e vai para ti uma terra que eu hei de te mostrar, que eu hei de te guiar nesta caminhada. E assim ele obedeceu. Ló, que era sobrinho e filho de um irmão de Abraão, acompanhou. E naquela caminhada vemos claramente que é exemplo que surgiu impedimento na caminhada espiritual daquele homem de Deus. Mas ele era um homem sábio, tinha chamada sobre resolver. Isto não é diferente na minha vida e na tua vida. E nesta oportunidade, conforme já tivemos meditando em Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 24, que disse o Senhor a Jesus: Mas ai de vós ricos, porque já testes a vossa consolação. Quero a dizer nesta oportunidade que assim como uma pessoa sem Deus, carnal, natural, atrapalha a caminhada de um homem de Deus, de uma mulher de Deus espiritualmente, os bens materiais não é diferente. Por que que Jesus está pregando esta doutrina? Ai de vós ricos, e não ai de vós pobres. Claro que tem ai para quem é pobre também, em outro sentido, mas o sentido aqui, não vamos misturar, cada coisa é cada coisa, cada situação é cada situação. Organize-se, porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo é organizado. Eis aí um motivo de tanta gente desordenado, contrariado e quer contrariar os outros, porque examina a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Tu está examinando a palavra de Deus. Toda vez que eu e você abrir a Bíblia, fique sabendo, você está abrindo a palavra. Não é um livro comum. Esse livro é digno de referência porque é a palavra de Deus falando comigo e falando com você. Aprendamos isso, em nome de Jesus. Então, por que Jesus pregou essa doutrina? E não só aqui, em todas as escrituras, as recomendações são ardentes para quem se pega aos bens materiais. Por quê? Porque se prende, está preso. Quem é focado somente nesta vida material, como está escrito aqui, o propósito desta pessoa é só neste mundo, está preso. Você está com impedimento na sua vida espiritual. É tanto, eu tenho observado, quando você toca em bens materiais, claro, existem outras áreas também, pecado escondido e outras coisas, mas quando você, dentro da Bíblia, guiado pelo Espírito Santo, fala na vida secular material, tem pessoas que se doem na hora, tem pessoas que cortam. Tu é quem perde. Eu não perco nada. Larga de ser tolo, deixa de ser tolo. Nécio, bobo, tola, tolo. Tu é quem perde. Nem o Pai perde, nem o Filho perde, nem o Espírito Santo perde, e nem o vaso de Jesus. Deixa de ser menino, deixa de ser carnal, deixa de ser natural. Isso é coisa de quem tem essa situação. E quem está nessa situação, vivendo neste mundo baseado nisso. Então, se Ló foi obrigado, Abraão, a apartar, dizer, não, Ló, tu vai para a direita ou vai para a esquerda? Assim não. Da mesma forma é a vida secular material. Que a Bíblia já está vindo e eu já vou deixando. O jovem rico quis procurar Jesus e se informar como ele deveria fazer para herdar a salvação.
A palavra foi: ama a Deus, primeiro mandamento. Segundo mandamento, ama o teu próximo. E foi indo. Jesus foi falando acerca dos mandamentos que foram dados por Deus através de Moisés ao povo de Israel. E o jovem respondeu para Jesus: tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Jesus sabia que o dinheiro, a riqueza estava prendendo ele e foi em cima, porque Jesus não tem receio de tocar em cima onde você não quer que toque. É por isso que tem alguém que sai, porque não é o que toca, é o Espírito Santo através da sua palavra. Eu apenas sou um garçom, como muitos são, para se colocar nas mãos e na presença do Pai. Mas por que é que sai? Por isso, o jovem rico, quando ouviu de Jesus: mas ainda te falta uma coisa. Ei, você pregador. Ei, você que tem responsabilidade dada por Deus de pregar a verdade. Pregue a verdade. Não seja frouxo não, rapaz. Que vaso é você separado por Cristo? Como é que você vai negar uma coisa que a Bíblia diz que não é para negar? Porque tu tens medo, porque tu tens receio. A avaliação de Jesus é nos encher de graça e coragem para pregar, doa a quem doer, a doutrina da Sagrada Escritura. Então Jesus sabia que o jovem não ia gostar, ia sair, ia se entristecer. Mesmo assim ele diz: dá o que tu tens aos pobres e segue-me e terás um tesouro comigo. Foi suficiente para o jovem se entristecer, baixar a cabeça e sair. Quem perdeu, como eu já disse, ele. Não houve esperança de salvação para ele, porque ele não fez como Jesus pediu para ele fazer. A palavra ela, dá o que tu tens. Por que Jesus pregou isto? Porque ele estava preso. Porque ele estava preso. E aqui a recomendação é: ai de vós ricos, tem neste mundo e não tem na eternidade. O pobre, se ele, não só por ser pobre, mas por necessidade, por ser pobre, se não tem nesta vida, tem na vida eterna. Se ele tiver Jesus, se ele aceitar Jesus também. Porque o pobre, ele pode ser pobre, pobre mesmo, mas ele tem a mesma necessidade de se arrepender e confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como rico também, como todos nós temos essa necessidade. Por quê? Porque vimos uma queda do pecado. Adão pecou e o pecado passou a todos. Quem disser que não tem pecado é mentiroso. Quem disser que não necessita de Jesus é mentiroso e está negando a Cristo Jesus. Então eu tenho uma necessidade, porque todo dia pecamos por palavra, por pensamentos e por obras. E é por este motivo que Jesus deu um brando naquela cruz para nos redimir, nos perdoar e nos fazer assentar no reino celestial, nas alturas celestiais. Então, o foco é Cristo. Tendo ou não tendo, é Jesus. Tendo ou não tendo, é Jesus. A razão da minha fé é Jesus. A razão da minha salvação é Jesus. A razão de eu estar neste mundo é Jesus. A razão de eu falar desta palavra é Jesus. A razão da minha esperança é Jesus. A razão da minha riqueza espiritual é Jesus. A razão da minha esperança é Jesus. A razão de eu testificar com toda a convicção e toda a minha força, toda a minha alma, toda a minha dedicação é Jesus. E ponto final. Doa a quem doer. Queira ouvir ou não queira ouvir. É Cristo o centro da vida em Cristo Jesus. Até a próxima. Que Deus continue nos agraciando com a direção da sua palavra. E você que tem ouvido, guarde o santo conselho de Deus e Ele te abençoará espiritualmente. Até a próxima. Se o Papai do céu permitir, se Ele quiser. Se Ele não quiser, outros continuarão falando do seu amor. Mas enquanto Ele nos